Vladimir Putin garante: a Rússia não tem planos de atacar membros da OTAN, porém não descarta a possibilidade de fornecer armas para grupos ou países aliados para que estes sim promovam ataques contra alvos ocidentais. Se você quiser entender esse e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal, faça aí sua inscrição. Muita gente que acompanha meus vídeos não está inscrito ainda, portanto, inscreva-se, vai lá, dá essa força, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, ontem, quarta-feira, ocorreu em São Petersburgo, importante cidade russa, mais um evento que ocorre todos os anos, que é o chamado Fórum Econômico Anual da Rússia. E nesse evento, Putin esteve presente e, ao final, concedeu uma longa entrevista de mais de 3 horas. E entre os assuntos estava, logicamente, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou entre Rússia e OTAN. E aí Putin falou algumas coisas, entre elas isso aqui, dá uma olhada. Rússia não tem ambições imperiais e não tem planos de atacar a OTAN, disse Vladimir Putin. Em entrevista a jornalistas estrangeiros, porém, o líder manteve o roteiro adotado desde o começo do conflito com o vizinho e distribuiu ataques retóricos aos Estados Unidos e também a outras potências do Ocidente e reiterou que o envio de armas a Kiev, ou seja, a Ucrânia, representa um movimento muito perigoso. Vejam só a fala do Putin. Entregar armas numa zona de guerra é sempre ruim, ainda mais se aqueles que o fazem não só entregam, mas também as controlam. É um passo muito sério. Se alguém acha que é possível enviar tais armas para atacar o nosso território e criar problemas para nós, então por que não temos o direito de fornecer armas do mesmo tipo para algumas regiões do mundo onde possam ser usadas em ataque contra instalações sensíveis dos países que fazem isso com a Rússia? Indagou aí o Putin em tom de ameaça. Então vocês entenderam a lógica? O raciocínio dele é mais ou menos assim, ó. Se países ocidentais, membros da OTAN, podem fornecer armas para a Ucrânia e a Ucrânia pode utilizar essas armas em ataques contra nosso território, por que nós, russos, não podemos fazer o mesmo com outros países? Ou seja, por que nós não poderíamos, por exemplo, pegar países aliados, fornecer armas para estes países e estes países promoverem ataques contra alvos destes países ocidentais? Então essa é a lógica, esse foi o raciocínio do Putin. Você acha que faz sentido? Escreve aí para mim nos comentários. E aí, pessoal, há quem diga, inclusive, que esses ataques indiretos da Rússia contra alvos de países ocidentais, eles já vêm ocorrendo, já têm acontecido. Olha só essa manchete, ó. Europa suspeita, essa manchete é do dia 30 de maio, semana passada. Europa suspeita que Rússia está por trás de onda de ataques criminosos. Vamos entender. Serviços de segurança de diversos países da Europa afirmaram nesta quinta-feira, dia 30, semana passada, que acreditam que a Rússia pode estar por trás de uma onda de incêndios criminosos e ataques à infraestrutura de países que apoiam a Ucrânia. Investigadores já alertaram para um possível envolvimento da Rússia em diversos crimes na Europa, incluindo incêndios em um shopping na Polônia, que é esse aqui da imagem, incêndio também em Londres, um grafite antissemita no Memorial do Holocausto em Paris e uma tentativa de sabotagem contra uma infraestrutura militar na Alemanha. No vídeo de ontem também eu falei sobre 5 caixões que foram colocados próximo à Torre Eiffel em Paris e sobre esses caixões bandeiras da França e os dizeres, né? Soldado francês morto na guerra da Ucrânia. E que a polícia francesa suspeita que isso tenha sido feito a mando de Moscou. Ou seja, nesse caso aí dos caixões, não é um ataque com armas, mas não deixa de ser, sob certo aspecto, um ataque, uma ameaça, sobretudo porque a França tem sido aí um dos líderes da OTAN, um dos membros da OTAN, que mais tem dado e declarado apoio aos ucranianos. Embora não existam evidências concretas de que a Rússia seja responsável por esses ataques, autoridades europeias argumentam que o país pode estar contratando pessoas de diferentes países com pagamento por meio de criptomoedas, o que dificulta o rastreamento e a identificação desses contratantes. Então tá aí, né? Uma série de eventos suspeitos ocorrendo na Europa e que aparentemente teriam ligação com os russos. O que você acha? Eu particularmente não acho improvável que a Rússia esteja sim por trás destes ataques, destas ações, o que acaba fazendo parte de uma guerra, de um conflito como esse que estamos vivenciando.
E na mesma entrevista, o Vladimir Putin ainda disse mais, dá uma olhada. Putin chamou de estúpidos os comentários que sugerem um ataque da Rússia à OTAN como resposta. Mas, sempre tem um mas, né? Olha aí, ó. Mas, de forma ambígua, voltou a afirmar que Moscou pode sim acionar a sua doutrina nuclear se a segurança do país for ameaçada. Entre aspas, o que ele disse. Temos uma doutrina nuclear. Isso quer dizer que se as ações de alguém ameaçam nossa soberania e nossa integridade territorial, consideramos possível usar todos os meios à nossa disposição. Então, pessoal, imaginemos o seguinte cenário. Vamos considerar a possibilidade, eu não estou falando que eu torço para isso ou contra isso, tá? Mas vamos imaginar a seguinte possibilidade. Suponhamos que a guerra avance para um estágio no qual a Rússia passe a estar bastante acuada. Enormes perdas de homens, equipamentos militares destruídos, pouco arsenal. Numa situação extrema como essa, em que, por exemplo, o próprio Putin esteja ameaçado ou de perder o poder ou até mesmo de ser capturado, morto, enfim, você acha que ele vai pensar duas vezes em utilizar um armamento nuclear? Eu não tenho dúvidas que numa situação dessa ele vai sim utilizar esse recurso. E aí, pessoal, uma ogiva nuclear que os russos utilizarem faria aí um estrago gigantesco e mergulharia o mundo certamente num conflito nuclear, algo que ninguém deseja que ocorra. Pelo menos eu não desejo que isso ocorra. Espero que você também não. Beleza, beleza? Ontem eu comentei também sobre algumas informações divulgadas pela Ucrânia de que no último mês de maio a Rússia tinha tido muitas perdas, né? E que a Ucrânia tinha sido bem sucedida em conter o avanço dos russos no território, na região de Kharkiv. Inclusive, no último final de semana, os ucranianos disseram que a Rússia teve o maior número de perdas humanas, perda de combatentes, no único dia, né? De sábado para domingo, ou de domingo para segunda. E aí assim, né, a gente sempre fica à mercê dessas informações, porque um lado divulga aquilo que é interessante para si e o outro lado também faz o mesmo. Então, da mesma forma que a Ucrânia divulgou esses dados, ontem nessa entrevista o Putin falou isso aqui, ó. Apesar de todo o apoio da OTAN à Ucrânia, o presidente Putin disse que cerca de 50 mil militares ucranianos morrem todos os meses na guerra. E aí, esse dado é verídico ou não? Difícil saber, né? Mas, enfim, é o lado russo aí defendendo aquilo que ele acha que é vantajoso para si. Sem apresentar provas, disse também que há instrutores militares ocidentais participando do conflito, alguns dos quais já teriam sido mortos pelas forças de Moscou. Então, aí mais uma informação difícil de ser verificada. Até porque, oficialmente, nenhum país ocidental enviou homens para lutarem no fronte de guerra. E aí, um outro detalhe que me chama sempre a atenção é o caráter sempre sereno do Vladimir Putin. Repare só, em todas as imagens, em todas as aparições públicas, ele está sempre com o mesmo semblante. Ele não demonstra tristeza, não demonstra alegria, não tem, por exemplo, imagens dele raivoso. Às vezes eu procuro imagens aqui para fazer as capas dos vídeos e às vezes quero uma foto dele com uma cara mais nervosa, mais raivosa, para chamar mais a atenção do vídeo. E não acho. Algo parecido acontece com Xi Jinping, o presidente chinês. Depois procura aí no Google Imagens, digita o nome deles e dá uma olhada nas imagens. Xi Jinping sempre com o mesmo semblante, parece até meio apático. Acho que isso é até uma estratégia, né, desses líderes aí para não demonstrarem muita emoção. Algo muito diferente com o que acontece com as nossas lideranças. Se você pesquisar imagens aí do Lula, do Bolsonaro, tem todos os tipos de expressões faciais. Isso talvez seja explicado aí pelo nosso sangue latino. Enfim, vai entender, né? Mas vamos embora. Ó, ainda falando sobre OTAN, dá uma olhada nisso aqui. Vice-premier italiano faz duras críticas a Emmanuel Macron, manchete da quarta-feira, dia 5. Ponha um capacete e vá para a Ucrânia, disse ele. Ele quem? Vamos entender. Durante um ato pré-eleitoral na cidade italiana de Bari, Matteo Salvini, que é esse moço aí da imagem, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, se dirigiu publicamente a Emmanuel Macron e convidou o líder francês a deixar de enganar os italianos, colocar um capacete e ir lutar na Ucrânia. Ele fez também uma publicação no X, antigo Twitter, em que mostra uma montagem em que aparece o Emmanuel Macron em trajes militares. E aí ele escreveu, ó, na rede social: se você quer ir para a guerra, você quem? Emmanuel Macron?
Ponha um capacete, ponha um colete e vá para a Ucrânia, mas não encha o saco dos italianos. Nós queremos viver em paz, disse Salvini, que tem sido crítico das declarações do presidente francês sobre o conflito na Ucrânia. Lembrando que Emmanuel Macron é um dos principais defensores de um apoio cada vez maior da União Europeia e da OTAN, principalmente, à Ucrânia na guerra contra os russos. O vice-primeiro-ministro sublinhou que os italianos têm uma escolha clara: nenhuma bomba ou bala italiana atingirá a Rússia. Então isso evidencia mais uma vez, pessoal, que não há um pensamento uniforme entre os membros da OTAN sobre como lidar com a questão da guerra da Ucrânia. Há uma maior parte, aparentemente, de membros da OTAN que tem sim a intenção de apoiarem cada vez mais a Ucrânia, mas há também aqueles que divergem. Nesse caso aparece a Itália aí com destaque. O próprio ministro das Relações Exteriores da Itália, no último sábado, disse o seguinte, ele reiterou a oposição ao uso de armas italianas pela Ucrânia para atacar o território russo, alertando que decisões precipitadas devem ser evitadas. Lembrando que esse vice-primeiro-ministro aí, assim como o governo italiano atual, é um governo de extrema direita. Por vezes, esse moço aí também já teceu elogios a Vladimir Putin, já mostrou muita simpatia por ele. Talvez aí essa postura crítica a esse apoio maior da OTAN e da União Europeia aos ucranianos. E por falar em Itália, dá uma olhada nisso aqui, dessa semana também. Brasil supera a Itália e se torna a 8ª maior economia do mundo. Excelente notícia aí para o nosso país. Levantamento feito pela Austin Hatching mostrou que o Brasil teve o 17º maior crescimento no primeiro trimestre deste ano entre 53 nações. Com um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre, em relação ao anterior, o Brasil somou 2,331 trilhões no PIB, um pouco a mais, um pouco superior ao da Itália, que é de 2,328 trilhões. O Brasil havia terminado 2023 com a 9ª maior economia do mundo. Enquanto o PIB do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre, a economia da Itália avançou 0,3%. Os dados foram divulgados pelo economista-chefe da Austin Hatching, Alex Agostini. Aqui o ranking, que mostra o Brasil na 8ª colocação, à frente não apenas da Itália, mas também de importantes países como o Canadá, a própria Rússia, que mesmo em guerra tem crescido, México, Austrália, Coreia e Espanha. E muito atrás, principalmente, dos 2 primeiros colocados do ranking, que são Estados Unidos, ainda a maior potência econômica do planeta, com quase 30 trilhões de dólares, e a China em segundo lugar, já se aproximando também dos 20 trilhões. Beleza, meu povo? Então fica aí essa informação também, uma boa notícia aí para o nosso país do ponto de vista econômico. Fechou? Então, se gostou do vídeo, deixa aí o like, se não gostou, deixa o dislike, comenta, escreve aí o que você pensa sobre tudo isso e não deixe de apoiar também financeiramente o canal, caso goste do meu trabalho. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!